Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão e conclamo os meus pares a apreciarem a ata da última sessão. Nada havendo a ser retificado, nenhuma anotação a ser feita, dou-a por aprovada. O processo 118.39, que já está em continuação de julgamento, do relator é o desembargador Luiz Ferreira da Silva, e pediu vista o doutor Ricardo Almeida, deveria ter continuidade nesta data. E o terceiro vogal, o doutor Ricardo Almeida, solicita o adiamento Senhor presidente, eu solicito o adiamento, agora justifico a não entrada na quinta-feira próxima. Isso. Hoje é terça. Hoje é terça. Tá. Então eu não estou... justifico a não trazer na quinta-feira em razão da desembargadora Maria Aparecida Ribeiro não poder estar presente na quinta-feira. Então ficaria para terça-feira da semana que vem. Tá. Então o processo fica adiado para a sessão do dia 24 a pedido do terceiro vogal. Processo 105.583, prestação de contas de candidato, cargo deputado estadual, requerente Ilie Baranjak, parecer pela desaprovação das contas, relator Dr. Lídio Modesto, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom, eu poderia resumir. Esse voto é um caso bastante comum e a prestadora de contas, após prestá-las, a comissão verificou omissão quanto à entrega da segunda prestação de contas e arrecadação também estimáveis em dinheiro no valor correspondente a 100% da receita sem os recibos eleitorais. Ou seja, não obstante o valor global da prestação não ser tão vultoso, mas acontece que 100% do valor arrecadado ficou sem apresentação de recibo, de maneira que, em consonância com o parecer e também com a relatoria da comissão, eu estou desaprovando a conta dessa candidata. O parecer é pela desaprovação. É pela desaprovação, está ratificado. Eu consulto se há alguma divergência. Deste candidato, apenas essa retificação, é porque chama Ilie Baranjak. Ilie Baranjak. É um homem, eu tinha falado candidato. Candidato. Nenhuma divergência. O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato Ilie Baranjak, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Processo 67122, recurso eleitoral, representação, abuso de poder econômico, poder político, autoridade, conduta vedada, agente público. Recorrente, coligação Nova Santa Helena, continuando no caminho certo. Ainda recorrente, Dorival Lorca, Raul Batistello e recorrido, coligação A Força do Povo. Parecer escrita pelo provimento do recurso para reforma da decisão de primeiro grau. Já está ratificado, doutor Ricardo, eu antecipei e passo a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por coligação Nova Santa Helena, continuando no caminho certo, Dorival Lorca e Raul Batistello, em face da sentença proferida pelo juízo da 23ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação ajuizada pela coligação A Força do Povo e condenou os recorrentes ao pagamento de multa fixado no valor de R$ 8.000, com fulcro no artigo 37, parágrafo 1º da Lei 9.504/97. Narra inicial que os representados praticaram abuso de poder econômico e ou político
em decorrência da suposta utilização de veículo contratado para prestar serviços ao município de Nova Santa Helena, para veicular propaganda eleitoral irregular, bem como utilizá-lo para transportar cabos eleitorais e eleitores para o comício dos representados. Encartado às folhas 63, um envelope contendo CD produzido na sede da 23ª Zona Eleitoral, constando em sistema de áudio e vídeo as oitivas das testemunhas arroladas pelas partes. Em suas razões recursais, defendem os recorrentes a reforma do presente decisum ante a regularidade da propaganda veiculada em veículo particular. Afirmam ainda que a multa imposta com base no artigo 37, parágrafo 1º da Lei 9.504/97 restou inadequada frente à ausência de notificação prévia dos pretensos infratores. Pugnam ao final pela reforma da decisão para julgar improcedente a representação in totum. Em contrarrazões, o recorrido espera que não seja conhecido o presente recurso, ou, se conhecido for, não lhe seja dado provimento, mantendo a condenação imposta. A douta Procuradoria manifesta-se pelo provimento do presente recurso e a reforma da sentença atacada, por entender que não ficou comprovado que, abre aspas, no momento em que a propaganda fora realizada, o veículo estava à disposição da administração pública, ainda que por força de previsão contratual. Fecho aspas, e é o relatório, senhora presidente. Por antecipadamente ratificado o parecer, Vossa Excelência pode prosseguir. Cinge-se a questão na averiguação da ocorrência de suposto abuso de poder político e também de propaganda eleitoral irregular, tendo em vista a utilização de veículo particular contratado pelo município para prestar serviços públicos, transporte escolar, no transporte de cabos eleitorais com veiculação de propaganda eleitoral. Incontroverso nos autos que o veículo flagrado com propaganda eleitoral, ostentando faixas de propaganda e realizando transportes de cabos eleitorais, possui contrato com a administração pública de prestação de serviço em transporte escolar para atender aos alunos residentes na zona rural do município de Nova Santa Helena. Pois bem, a norma incerta no artigo 73, inciso 1 da Lei das Eleições, veda aos agentes públicos, aspas, ceder ou usar em benefício de candidato, partido político ou coligações, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, ressalvada a realização de convenção partidária. É disso que alguns bens particulares, embora não pertençam à administração pública, quando afetado a um serviço público, é considerado público, submetendo-se, no caso, às vedações atinentes ao uso e às cessões de bens públicos nas eleições, inclusive. Nesse contexto, os bens pertencentes a particulares e utilizados por prestadores de serviço público são considerados bens públicos no momento em que estão afetados ao serviço público exercendo tais atividades e, portanto, devem obedecer ao regime jurídico de direito público com todas as suas restrições. No entanto, quando desvinculado do serviço, o bem poderá ser livremente utilizado pelo seu proprietário, retomando sua característica de domínio privado. Conforme constatado durante a instrução processual, oitiva de testemunhas, o veículo objeto do presente era utilizado para o transporte escolar durante os dias úteis, segunda a sexta-feira, sendo pertinente a averiguação da possibilidade ou não de utilização desse bem para fins particulares fora do período contratado pela administração. Consta dos autos uma mídia com fotos do veículo em questão. Nele não pude constatar nenhum elemento que o fizesse associar à administração pública, não havendo inclusive descrição de ônibus escolar. Somado a isso, também não há nos autos cópia do contrato firmado com a administração, onde se possa assegurar com certeza o fato de ser bem contratado de uso exclusivo, como alegado pelos representantes. Vale anotar que a verificação do vínculo jurídico com a Prefeitura Municipal
está adstrito ao documento de folha 6, oriundo do site do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, não sendo possível se afirmar com exatidão que o veículo era locado com exclusividade à administração pública, em face da não exibição de documentos pela coligação recorrida, que deixou de juntar aos autos o contrato que permitiria identificar as normas do contrato em questão. Constatei ainda, da análise da mídia acostada às folhas 7, que o veículo possui placa vermelha. Essa característica, ao contrário do que afirma o recorrido, não induz a vínculo com a administração pública. Muito pelo contrário, identifica o veículo como registrado junto ao DETRAN como veículo de aluguel. Artigo 96, inciso 2, a linha D, do Código de Trânsito Brasileiro, e a Resolução 231 de 2007 do CONTRAN, o que autoriza que ele seja utilizado para fins de aluguel ou locação em conformidade com as regras do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. As folhas 64 consta a cópia da nota fiscal emitida pela empresa proprietária do veículo no valor de R$ 400, referente à sua locação para o transporte de cabos eleitorais no dia 29 de setembro de 2012, um sábado, em nome do Comitê Financeiro Municipal Único do PSD, sendo que afirmam ter sido devidamente registrada a despesa contratada na prestação de contas a qual fazem referência. No caso, o uso do ônibus que presta serviço de transporte escolar foi feito uma única vez em um dia não útil, sábado, sem prejuízo algum aos seus usuários, como destacado durante a instrução com a oitiva de testemunhas, de modo que durante o período utilizado não restou comprovado, a meu ver, que estaria afeto à condição de bem público, não havendo inclusive nenhuma identificação do poder público no referido veículo, nem mesmo a descrição de transporte escolar. Nesse sentido, eu cito alguns julgados que, em destaque abaixo, que eu peço licença para deixar de lê-los, uma vez que estão eles disponibilizados aos eminentes pares. E prossigo, corroborando com alguns julgados acima, a douta Procuradoria assim conclui seu bem elaborado parecer de folhas 155 a 157. Aspas. Em outras palavras, não tendo ficado comprovado que, no momento em que a propaganda fora realizada, o veículo estava à disposição da administração pública, ainda que por força de previsão contratual, não há como se reconhecer a prática de propaganda eleitoral irregular. Fecho aspas. Em relação à multa imposta solidariamente aos recorrentes, com base no artigo 37, parágrafo 1º da Lei 9.504/97, não obstante entender que, pela não caracterização do dispositivo em questão, é importante observar que só se impõe a aplicação de multa se após a devida notificação não for retirada a propaganda irregular ou restaurado o bem. No caso, conforme se infere dos autos, inclusive da sentença de folhas 85 a 90, não há qualquer menção de notificação, restando incabível ainda por esse motivo a penalidade pecuniária imposta aos recorrentes. Assim, restando ausente conjunto probatório apto a comprovar o efetivo desvirtuamento da utilização de veículo da Prefeitura de Nova Santa Helena para a campanha eleitoral em favor do recorrente, com a consequente utilização de propaganda eleitoral irregular, importa reconhecer a necessidade de reforma da sentença de primeiro grau. Diante do exposto e em harmonia com o parecer ministerial, não considerando comprovada a prática de conduta vedada nos precisos termos do artigo 73.1 da Lei 9.504/97 e, consequentemente, da propaganda eleitoral irregular, artigo 37, parágrafo 1º da Lei 9.504/97, dou provimento ao recurso interposto para reformar a decisão combatida, julgando improcedente a representação proposta pela coligação
a força do povo em face da coligação Nova Santa Helena continuando no caminho certo, Dorival Lorca e Raul Batistello, excluindo, por consequência, a penalidade pecuniária imposta aos recorrentes. É como voto, senhora presidente. O relator está dando provimento ao recurso. Eu consulto do primeiro vogal do Dr. Paulo Sodré. Com o relator, senhor presidente. Dr. Rodrigo Curvo. De acordo com o relator. Do desembargador Luiz Ferreira. De acordo com o relator. Dr. Lídio Modesto. Também acompanho o relator. Dr. Flávio Bertin. De acordo com o relator, excelência. O Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do relator em consonância do parecer ministerial. Processo 177.635, criação de zona eleitoral, remanejamento, comissão instituída pela Ordem de Serviço número 66 de 2012, requerente diretoria-geral do TRE, relatora do desembargador Luiz Ferreira com a palavra. É o 1776. É o 4 da pauta? 1776. Isso. Trata-se de proposição da coordenadoria da Corregedoria deste Tribunal com vista à apreciação à alteração das resoluções número 577, 31 de maio de 2007 e 858 de 8 de novembro de 2011, que versam, respectivamente, sobre a administração dos fóruns eleitorais e fixa as competências relativas à consecução das eleições municipais e gerais no município de Sorriso e Rondonópolis. Encontra-se disponível no sistema aí plena minuta do normativo sobre as alterações dos dispositivos das citadas resoluções. É o relatório, senhora. A minuta está à disposição, é só umas alterações definindo como que serão organizados os trabalhos dessas duas zonas e os fóruns. Está aí a decisão, simplesmente a decisão antiga, só fiz adaptação. Então eu pediria aos justos partes para simplesmente ler a parte dispositiva do voto e se precisar de alguma informação, aí eu complemento. Diante do exposto, a fim de adequar as competências ordinárias dos juízes eleitorais, fóruns eleitorais, centrais de atendimento ao eleitor e competências relativas às eleições gerais e municipais dos municípios de Sorriso e Rondonópolis, devido ao remanejamento de zonas e municípios recentemente aprovado por este sodalício, submeto a Vossa Excelência a presente minuta de resolução, pugnando por sua aprovação. Eu consulto se todos estão de acordo com a indicação do nobre relator. De acordo, excelência. Não havendo nenhuma contradição, o Tribunal por unanimidade alterou em parte a resolução 577 de 31 de 5 de 97 nos termos do voto do outro relator. Julgamento também de matéria administrativa. 577 e 858. Tudo bem, né? 577 e 858. São duas. 858. Processo 3205, recurso administrativo, processo administrativo contra a decisão presidencial que não autorizou o pagamento de diárias no período de 4 de 12 de 2013 e vistoria de posto eleitoral General Carneiro. Recorrente Paulo César de Oliveira Rocha, recorrido presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Desembargador Luiz Ferreira, Vossa Excelência, relator com a palavra. Trata-se de recurso administrativo interposto pelo servidor Paulo César de Oliveira Rocha contra a decisão presidencial que indeferiu o pagamento de diária pelo período de 14 de 12, em que realizou vistoria no novo posto eleitoral do município de General Carneiro. Consta dos autos que no dia 22 de 11 de 2013, por meio do correio eletrônico interno, o recorrente foi solicitado pelo secretário de Tecnologia da Informação para vistoriar o local onde seria instalado o novo posto eleitoral do município de General Carneiro. No entanto, referida solicitação somente foi formalizada por meio do ofício número 182.213 do juiz, firmado pelo juiz eleitoral da 40ª Zona Eleitoral no dia 2 de 2 de 2013.
No dia 4/12/2013, a aludida solicitação foi deferida pela diretoria geral e encaminhada para apreciação e posterior ratificação presidencial. Consignou-se no referido despacho diretorial que na semana subsequente ao pedido realizado no dia 22/11/2013, a zona eleitoral não poderia realizar a vistoria, uma vez que o servidor William Guimarães da Silva, técnico judiciário do citado cartório, encontrava-se nesta capital participando do segundo frese, o que impossibilitou o servidor designado pelo juiz eleitoral de se ausentar do cartório. Contudo, a decisão exarada folha 10, no dia 18/12/2013, o então presidente desta Corte Eleitoral, desembargador Juvenal Pereira da Silva, indeferiu o pedido de diária sob o pagamento, de diária, sob o fundamento de que o referido posto eleitoral já se encontrava devidamente vistoriado e reformado. Em face desse deciso, o recorrente ofereceu o pedido de reconsideração, tendo o então presidente deste sodalício deferido apenas o pagamento das despesas pessoais efetuadas com deslocamento para a inspeção do referido posto eleitoral. Desta decisão, o servidor interpôs este recurso, alegando que o pagamento de diárias ao servidor que se ausentar da jurisdição, sede em razão de serviço, é ato vinculado, conforme previsão no artigo 58 da Lei 8.112/90, caracterizando-se, pois, sua negativa a verdadeiro enriquecimento ilícito da administração pública. Por fim, o recorrente requer a reforma da lição que diferiu o pagamento de diária em razão de seu efetivo deslocamento realizado para o município de General Carneiro, bem como o pagamento de indenização do transporte devido para o pagamento citado do relatório. Não tem parecer. Não tem parecer, A matéria é de uma simplicidade estoica, né? Não tem, tá na lei, tem que pagar. Equivocou-se meu ilustre colega de bancada da Terceira Câmara Criminal. Eu, com todas as vênias possíveis e imagináveis, eu estou em sintonia com a jurisprudência aplicável à espécie, segundo a qual é demonstrado que o pagamento da diária foi efetuado com atraso sem qualquer motivo excepcional de força maior devido à incidência de juros, de mora e correção monetária. Eu estou, então, com foco no artigo 64 da Lei 9.749, reformando a decisão presidencial com a finalidade de dar provimento ao recurso do servidor Paulo César de Oliveira e determinar o pagamento dos valores legalmente devidos referente ao serviço prestado no dia 4/12, acrescido de juros de mora e correção monetária, segundo o meu pessoal, dá pela faixa aí de uns R$80, qualquer coisa nesse sentido, tá entendendo? Então a lei é muito clara, o servidor que é serviço afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior fará jus à passagem de áreas destinadas a indenizar as parcelas de despesa extraordinária como pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme dispuser o regulamento. Temos também uma portaria nossa aqui, que é a 3/2013, então não tem dúvida que ele faz jus a este numerário e portanto, estou a dar-lhe provimento ao recurso. O nobre relator deu provimento ao recurso. Eu consulto se há alguma divergência. De acordo. Não havendo divergência, proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso administrativo nos termos do voto do doutor relator. Uma correção, só que Tudo 80. ou seja, Máquina toda. papel, tempo, energia, o negócio custou mais caro que isso. Bem, terminamos a nossa pauta. Eu quero, antes de encerrar a nossa sessão, e mais uma vez exteriorizar meus cumprimentos. Eu tenho certeza que posso dizer em nome de todos ao aniversariante do dia, doutor Lídio Modesto, grande magistrado que muito honra e abrilhanta esta casa com seus trabalhos. Agradecendo a todos, declaro encerrada a presente sessão.